Olá, viva! Bem-vindos a mais um programa da rádio Diz que Disse, o podcast do Região de Leiria que aborda os temas difíceis das empresas, aqueles assuntos que, sem constarem nos relatórios de gestão, não deixam de ter um peso significativo na motivação e produtividade das equipas. Hoje vamos conversar sobre colaboradores difíceis. Comigo tenho a Patrícia Ervilha e o Artur Ferraz, dois profissionais da área de gestão de pessoas e, por isso, os convidados ideais para nos falarem desse inferno em que os outros tantas vezes se transformam. Este programa tem o patrocínio de LPM, Concessionário Peugeot, FNAC, Isdom, Marinha Grande e Randstad, especialista em recursos humanos. Podemos ter o melhor dos produtos ou serviços, uma estratégia de negócio bem montada, um plano de negócios delineado ao pormenor, máquinas, recursos físicos e instalações de topo. As pessoas é que estragam tudo. Sobretudo aquelas que por uma razão ou outra se tornam mais difíceis de liderar. Vamos começar por perceber se isso é mesmo assim. Existem ou não colaboradores difíceis? Artur. Olá Patrícia. Olá. Maravilha, isto é mesmo começar bem, não é? Se existem colaboradores difíceis, eu diria que há situações difíceis que tornam as pessoas um pouco mais complicadas em determinadas situações. Agora, pessoas difíceis não existirão. Existem pessoas que precisam de qualquer coisa e às vezes as organizações não conseguem perceber muito bem que tipo de coisas é que elas efetivamente precisam. Que situações são essas? Por exemplo, eu posso ter pessoas que estão que sentem que não têm informação, por falta de informação, sentem-se injustiçadas, muitas vezes erradamente, muitas vezes porque lá está, o Diz que Disse. O Diz que Disse é uma das características que faz com que as pessoas se tornem difíceis. Portanto, é preciso perceber que todos nós somos um pouco difíceis, não é? E há dias em que provavelmente até somos mais difíceis que outros. Mas há situações que nos levam a achar que determinadas coisas não são propriamente as melhores. Patrícia, quando é que um colaborador se torna muito difícil de liderar, na tua opinião? Patrícia, eu agora, quando estava aqui a pensar, não é, sobre isso que estamos a falar, lembrei-me de um vídeo que há do Daniel Goleman em que ele está a entrevistar uma outra pessoa, um especialista em gestão de conflitos, e o vídeo chama-se O Peixe sobre a Mesa. E chama-se O Peixe sobre a Mesa precisamente porque o que defende é tem que se pôr o peixe em cima da mesa e vai cheirar mal, vai ser uma porcaria para limpar e tal. Mas a seguir vai dar um belo jantar, não é? E eu acho que as pessoas difíceis são isto, não são as pessoas, não é? É preciso isolar. Qual é o problema? E isolando o problema vai cheirar mal, vai dar muito trabalho, mas depois no fim até pode correr muito bem. É preciso totalmente, não é? Sim, não acho que sejam pessoas. Claro que há sempre pessoas difíceis. Mas podemos olhar um bocadinho para exemplos concretos se calhar, então, não são pessoas difíceis, são situações difíceis. Uma pessoa que falta sistematicamente. Sim, há casos concretos. Uma pessoa que falta sistematicamente e tem sempre a mesma desculpa e os outros já todos repararam e aquilo começa a ser, de facto, não é? O que fazer? Um problema. Eu sou sempre favorável. Primeiro que tudo, vamos tentar perceber o que é que se passou. Vamos falar. Não é? Vamos pegar na pessoa, vamos falar. O que é que se passa? Há aqui uma situação, não é? E há uma situação que não faz mal nós dizermos há uma situação que não pode continuar, não é? Que já passou o limite daquilo que podemos considerar razoável. Ou porquê? O que é que está a acontecer? E tentar dissecar e perceber, porque uma pessoa que falta sistematicamente há de ter ali alguma justificação, não é? Não há de ser porque até porque o faltar tem consequências depois para a própria pessoa e tem consequências até na remuneração e, portanto, à partida não há de ser nada que não tenha uma justificação. Se for faltas permanentes com justificações e baixas e essas situações, não é, que também conhecemos, é outro tema, mas que também tem que ser abordado. Eu penso que tem que ser sempre trazido para cima da mesa realmente. Artur, uma pessoa que seja destabilizadora, que goste de provocar boatos, intrigas,
Como é que se gera isso? Aquilo que a Patrícia disse agora, é pôr o peixe em cima da mesa, é crucial. Eu tenho alguém que gera boatos e soube que, efetivamente, essa pessoa gerou um boato. Eu tenho que a chamar e falar com ela. Eu sei que fizeste isto e que isto está a acontecer. Qual é a razão? Porque é que isto está a suceder? É difícil fazer? É muito difícil fazer isso. O que é que as pessoas preferem fazer? Preferem não pôr isso em cima da mesa. Porquê? Porque, provavelmente, esses indivíduos até desenvolvem... Nós temos muito no nosso país o indivíduo. Ele é um bom trabalhador, mas tem mau feitio. Isto é uma coisa muito comum. Ele é um bom trabalhador, mas tem mau feitio. Bom, o que é que são as competências que nós queremos procurar na nossa empresa? É um indivíduo que sabe tecnicamente fazer o seu trabalho, mas depois também tenha e cause um ambiente de trabalho favorável. Então, ele não pode ser dissociado de uma coisa da outra. Isto é muito difícil de ser trabalhado, não é? Este exemplo que a Patrícia estava a dar, existem N situações destas em que as pessoas que têm uma determinada competência técnica que as diferencia substancialmente de outras, muitas vezes são tratadas de uma maneira, como se costuma dizer, com pezinhos de lã, pelas pessoas que estão à volta, e faz com que essas pessoas comecem a gerar uma determinada forma de estar, onde se colocam numa posição de diferenciação, e se isso não for tratado, efetivamente temos situações muito complicadas. E, portanto, a questão é sempre chamar o colaborador e confrontá-lo com essas situações em que nós achamos que ele não está a ter a melhor postura. Isso é válido para todos estes exemplos que eu disse, mas também, por exemplo, quando encontramos alguém a roubar material de escritório. Aliás, o Dilbert tem um livro fantástico, que é Como Subir na Vida roubando material de escritório. O Dilbert é uma banda desenhada fantástica que fala sobre a pequena estupidez humana, não é? A pequena coisa, e é um bocado isso. Não é? Então, se eu apanho alguém... não posso fazer de conta que não vi, pois, não é? Mas é o que fazemos a maior parte das vezes. Passa hoje, depois passa amanhã. Passa hoje, passa amanhã, não é? Eu lembro de uma vez um indivíduo ter feito, um diretor de recursos humanos numa determinada empresa, há uns anos já largos, que o que é que fez? Porque andava a roubar papel higiênico. Andava a desaparecer, aliás, papel higiênico das casas de banho. E andava-se a consumir muito. Então o que é que fizeram? Fizeram uma coisa muito simples. Fizeram um pequeno logotipo do lado dentro do rolo, portanto, da parte do papel. E, aleatoriamente, e de vez em quando, pediam às pessoas à saída para mostrar o que é que levavam lá dentro. E ajudar, tenho aqui um rolozinho de papel higiênico. Então deixa-se ver como é que ele é. E apanharam algumas pessoas com isto. A questão, e aqui é importante pensar, vale a pena fazer isto a este nível, sim ou não? A empresa está preparada ou quer fazer isso ou não? Assim, é por aqui, porque isto pode levar repara, isto pode levar depois a outro tipo de questões, que é até isto estamos a fazer. Estamos a puxar aqui um fio que nunca mais acaba, não é? Sim, e aqui estamos a falar de material de escritório. Sim, não é? E na verdade podemos ir muito mais longe, podemos falar de levar dinheiro mesmo, não é? Claro. Bom, e isso acontece em muito tipo de negócio, que faz com que as pessoas depois sejam muito desconfiadas, ou seja, os donos do negócio se tornem muito desconfiados. E a empresa faz bem em promover delatores sobre estas questões? Ui, usando esse termo, não é? Tenho que responder que não, porque o delator é super forte. Agora apanhaste-me com o conceito, o delator é super forte. Eles surgem naturalmente, muitas vezes. Eu acho que as pessoas entre si, se tivermos um bom clima organizacional, e pegando nisso, se tivermos um bom clima dentro, sou eu que vou dizer à pessoa que está ao meu lado que ele não pode fazer isso, ele não precisa ter um delator. No mundo ideal, sem dúvida. Não é? Mas não sei. Eu acho que na prática, em alguns casos, isso acontece. Agora, promover pessoas que façam isso faz-me lembrar muito antes na antiga senhora, disse não, de modo nenhum. Agora, é preciso criar aqui condições para que o quê? Para que situações que sejam complexas e que eu vejo possam ser apresentadas à organização. Lá está, pôr o tal peixe. Mas tem que ser tão factual, não é? Tem que ser factual, tanta certeza. Sim, senão estamos quase a fazer caça às bruxas, não é? Então, voltando aqui àqueles
aquela tipificação dos colaboradores difíceis, aqueles tipos mais frequentes. Temos ainda os permanentemente insatisfeitos, aqueles que se vitimizam a toda a hora, que se queixam a toda a hora, os calimeros, não é? Temos os procrastinadores, que é uma palavra dificílima de dizer. Eu sou gaga, é muito difícil. Não digas. Nestes casos, que abordagem se deve ter? Patrícia, eu gostava só aqui de fazer, porque acho que é importante fazermos este ponto. O que hoje em dia começa a surgir e começa a ser um tema que até é bastante procurado de como é que lidamos com isto, que é, há alguns conflitos que estão a surgir por questões culturais, porque nós neste momento trabalhamos com pessoas dos mais diversos países e continentes e até, por exemplo, estamos numa reunião Zoom, nem tem que ser presencialmente, estamos numa reunião Zoom com a Índia e com a Inglaterra e culturalmente aquilo que é aceito cá pode ser uma grande ofensa noutro país. E isto também tem sido, eu não quero fugir à pergunta, mas tem sido fonte de conflito e as pessoas perguntam, como é que se lida com isto? Como é que eu sei que a outra pessoa que está do outro lado está ofendida comigo porque eu disse uma coisa que para ele é uma ofensa, mas para mim eu não tinha essa intenção. Portanto, isto é mais um tipo de conflito, não é? É mais um tipo de conflito que eu acho que agora é muito... noto que as pessoas procuram muito ajuda para como é que se lida com isto. Agora, os casos todos que tu falaste e que são bons protótipos, não é? Se calhar também desconstruir um pouco a coisa, porque quer dizer, aquela pessoa que está sempre mal disposta, que nunca gosta de nada, nunca quer participar, que acha sempre que vai correr tudo mal, não é? O que é que se passa, não é? O que é que se passa com ela? Porque é que tem essa atitude? Tentar virar também um pouco, perceber sempre a raiz. Penso que passa muito por aí, porque é um perfil típico normalmente mais de chamada de atenção, não é? Reparem lá como eu estou tão zangado com o mundo, deem-me atenção, por favor, e ouçam-me. E às vezes, de facto, é preciso ouvir, mas depois também tentar mostrar à pessoa de que forma é que isso prejudica o trabalho. Não é? Pois eu acho que é essa dupla abordagem que é. Em primeiro lugar, grande parte dessas situações são fruto de desconfortos da pessoa. Por um lado, ok, tem que ter isso em atenção. Por outro lado, tem que ver a questão da organização, que é se a organização tem um sistema que permita avaliar e promover o desenvolvimento das pessoas, ela sabe que há comportamentos, e alguns desses são comportamentos que são manifestamente contrários àquilo que a organização espera. Portanto, naturalmente, isso vai ter um impacto negativo na própria pessoa. Portanto, eu, enquanto chefe dessa pessoa, ou líder dessa pessoa, como quisermos chamar, ou até colega, devo tentar fazer aqui um movimento contínuo de abordagem positiva perante essas pessoas. Para quê? Para que mudem. Porque até isso é mau para elas, não é, é mau para os outros, mas é essencialmente mau para elas. O indivíduo que está constantemente mal, não é? Está sempre mal com a vida. É alguém que está mal com a vida. E aqueles que são a voz dos sindicatos dentro das empresas, que em muitos setores são efetivamente considerados difíceis, qual deve ser a postura dos líderes em relação a estas pessoas? Eu acho que essas pessoas são iguais às outras em todos os aspectos e mais alguns. São as vozes dos sindicatos. O sindicato é uma forma de representação organizacional que pode ser extremamente positiva. É a voz de uma organização e a voz, digamos assim, também dos interesses dos colaboradores. A minha abordagem dentro de uma organização com essas pessoas é exatamente saber que ele é o representante dos colaboradores para determinadas situações, ouvi-la e tê-la em atenção. E isso é uma abordagem, para mim, com muito pragmatismo. O pragmatismo é claro, é dizer, temos um representante sindical, ele tem funções e tem um conjunto de regalias por ser representante sindical. Bom, tem que ter isso em atenção e tem que saber gerir essa situação com toda a tranquilidade do mundo, porque vivemos, felizmente, num país democrático que tem regras. A naturalidade aqui é fundamental. É claro que podemos dizer que essas pessoas são reivindicativas, mas qual é o problema? Não há problema. Porque se não fossem, também não estavam... Se não fossem, não valia a pena estarem a ser. Não é? Eu ia só dizer que conheço uma situação concreta de uma empresa que fazia uma espécie de papel contrário, que era infiltrava algumas pessoas nas reuniões de sindicato. Isso é péssimo. Claro. Isso é o pior caminho possível. Não é? Depois, não é? Havia os calimeros que pertenciam ao sindicato e havia os delatores. Claramente, e promover isto, iam então para as reuniões de sindicato para depois reportarem
à gestão o que é que se tinha passado e quem é que disse e quem é que falou. Isto acho inaceitável. Uma última pergunta para os dois. Se parte, ou a maior parte destas questões de que aqui falámos, os exemplos que demos, se podem ultrapassar conversando, chamando as pessoas e conversando com elas, o que eu pergunto é onde podem e devem os chefes de equipa ir buscar energia e por vezes até alguma paciência para conseguir fazer isto diariamente ou com bastante frequência. Eu penso que hoje, não é? Hoje, 2022, os chefes de equipa têm que perceber, assim, definitivamente, que ser chefe de equipa é ser chefe de pessoas, é liderar pessoas. E esse é o seu principal assunto e tema para o dia-a-dia. Eu acho que o caminho tem que ser este, hoje. Eu diria exatamente isto que a Patrícia está a dizer. É fundamental que alguém que tem uma função de chefia perceba que já não é só um técnico, nem só um operacional. E que o papel dele é, todos os dias, lidar com essas situações. Se essas situações são boas, são agradáveis ou são desagradáveis, isso faz parte do trabalho. Se uma máquina avaria, ninguém vai responsabilizar a máquina por ter avariado, nem ela vai a um psicólogo. Tem lá o indivíduo que o vai arranjar. Portanto, se eu tenho alguém... Exato. Entretanto, depois há de haver o psicólogo das máquinas. Também há de acontecer. E devemos fazer um podcast para falar sobre isso. Agora, eu diria que neste momento aquilo que precisamos perceber, alguém que tem pessoas a seu cargo, tem que pensar se toda a sua equipa, e esta é, para mim, a grande questão, se toda a sua equipa está sempre mal da vida, ele deve pensar de uma forma muito clara o que é que eu estou a fazer. Quem é que está mal, afinal? Exatamente, o que é que eu estou a fazer para que toda a minha equipa passe a vida a fazer isso. Muito bem, excelente deixa para terminarmos este programa da rádio Diz que Disse. Assim que nos escuta, se este é um tema que lhe interessa, siga e partilhe este podcast nas plataformas Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts ou no site do Região de Leiria. E se quiser fazer um comentário ou uma pergunta, escreva-nos para podcast@regialdeleiria.pt. Até breve.